con el último webinar de la presentación de los SNP, en este caso de Brasil, en el cual pues estamos muy ansiosos de conocer su funcionamiento y poder identificar esos puntos de encuentro para una colaboración a través de los intercambios de experiencias que no cabe duda fortalecen las capacidades técnicas para la mejora de nuestros SNP, como ya lo hemos hecho este año con otros países de la región. En nombre de la directiva de la red y de todos los países miembros, manifestamos siempre nuestro agradecimiento a la CEPAL, el BID, a la GIZ, por el continuo apoyo invaluable brindado para que cada una de estas actividades se puedan materializar con éxito. Finalmente, agradecemos su asistencia a todos ustedes en este webinar y le damos la más cordial bienvenida a nuestra colega Flavia Pedrosa, subsecretaria de Programas de Infraestructura y Planificación Territorial de CEPLAN de Brasil, con la presentación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas en Brasil. Seguidamente, tendremos también la participación de Ricardo Buratini, que es el subsecretario de Energía de la Secretaría Especial del Programa de Aceleración del Crecimiento de la Casa Civil de la Presidencia de la República, con el tema el nuevo PAC como programa de inversión del gobierno federal. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra a Marina, ¿verdad? Quien va a estar como moderadora de este webinario. Así es que bienvenidos todos. Bien, bienvenidos, gracias. Bueno, las exposiciones, para quienes están ya en varios encuentros, saben que cada uno de los países fueron haciendo sus respectivas presentaciones y faltaba nada más ni nada menos que Brasil. Lo que vamos a hacer es, va a haber dos exposiciones a cargo de Flavia y de Ricardo. Esperamos en torno a los 20 minutos. Lo que voy a pedir a los participantes, como esperamos que haya participación, consultas, etcétera, que las consultas que vayan teniendo las pongan en el chat y las vamos a recoger nosotros de ahí, ¿sí? Y las vamos a poder reproducir. No se les escapa que las presentaciones estarán en portugués, ¿sí? O en portuñol. Portuñol, ¿sí? Y Flavia habla muy bien español, ella dice que no, pero si hay alguna duda, algún término que no se entiende, Flavia, te voy a pedir que hables divagar, ¿sí? Un poquito para todos nosotros, pero en general entendemos muy bien. Si hay alguna duda, estamos todos a disposición para colaborar. Y sin más, te iré avisando cuando estén cerca de los 20 minutos. Bueno, todo Muchas tuyo. gracias, Marina, Jaqueline, Dante e todos os colegas. É prazer encontrar-me contigo e novos colegas interessados no tema de las inversiones públicas. Intentaré falar um pouco de espanhol, pero no puedo garantizar mucho, entonces despacito. Soy Flávia, trabalho como subsecretária de Programas de Infraestrutura e Ordenamento Territorial na Secretaria Nacional de Planificação do Ministério de Planificação e Presupuesto em Brasil. Nosso colega Ricardo Buratini, quem estará apresentando o programa de aceleração do crescimento, chegará um pouco mais tarde, pero vendrá apresentar em breve, então aguardamos. E é honor participar deste encontro e compartilhar com vocês um pouco da experiência do Brasil, que se ha reincorporado formalmente à rede SNP. Recentemente, eu tive o prazer de participar do encontro em Guatemala, onde conheci a vários dos colegas que estão aqui hoje. Então, vou compartilhar minha pantalla. Solo un momento. Entonces tenemos aquí la presentación para la red SNP. Voy a disponibilizar la presentación después para quien interese.
Entonces, el tema de mi presentación es el Sistema Nacional de Inversiones Públicas en Brasil. Abordaremos su contexto, los instrumentos principales, los procesos de selección y seguimiento, así como los desafíos y oportunidades que enfrentamos para garantizar una infraestructura, al menos para intentar garantir una infraestructura eficiente, sostenible y alineada con las políticas nacionales y también con las buenas prácticas internacionales. Bem, acá tenemos Brasil. Brasil, como puedes ver y muchos ya conocen, Brasil es un país con una estructura federativa compleja. Tenemos la Unión, 26 estados, el Distrito Federal, donde vivo, y muchos de los colegas que están conozco hoy, y tenemos más de 5.500 municipios. Entonces, la planificación de la infraestructura se organiza en múltiples planos sectoriales como energía, transporte, saneamiento, vivienda y muchos otros. El gran desafío en Brasil es integrar la planificación y la ejecución entre sectores y niveles de gobierno. Son muy distintos los sectores, asegurando coherencia y continuidad de las políticas públicas. Acá tenemos el hall del Ministerio de Planeamiento y Presupuesto y también después voy a presentar lo de la Secretaría Nacional de Planificación. La estructura organizacional del Ministerio tiene una Secretaría Ejecutiva y 5 otras secretarías. La Secretaría de Presupuesto Federal, tenemos acá la Secretaría Nacional de Planeamiento, la Secretaría de Asuntos Internacionales y Desarrollo, la Secretaría de Monitoreo y Avaliación de Políticas Públicas y también una Secretaría de Articulación Institucional. Son 5 secretarías finalistas en el Ministerio de Planificación y Presupuesto. Acá tenemos el organograma del Ministerio, solo para dar más una idea de su funcionamiento. Para além de las secretarías finalísticas, nosotros estamos aquí en el medio, la Secretaría Nacional de Planeamiento, con sus 5 subsecretarías, incluso la Subsecretaría de Programas de Infraestructura y Planeamiento Territorial, en la cual yo trabajo como subsecretaria. Es bueno destacar que tenemos 2 entidades vinculadas al Ministerio, son entidades muy importantes para el país, que es la Fundación Instituto Brasileiro de Geografía y Estatística, el IBGE, y el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, el IPEA. Las otras secretarías son vinculadas al gabinete de nuestra ministra. Acá está la ministra Simone Tebet, con secretario ejecutivo, y los secretarios, los 5 secretarios. Todas las secretarías que él ha presentado antes. Nuestra secretaria nacional de planeamiento es Virginia de Ángeles. Acá tenemos otra secretaria y los 3 otros secretarios. Bien. Hablando un poco más de la Secretaría Nacional de Planificación, entre sus competencias, tenemos la coordinación de la planificación federal y también la articulación intersectorial. La Secretaría administra el Plan Plurianual, que es el principal instrumento de planificación a mediano plazo,
tiene 4 años de vigencia. Además, promueve la integración entre el PPA, el Programa de Aceleración de Crecimiento, que tenemos la presentación luego después, los planes sectoriales y también la estrategia de largo plazo que nosotros fundamos de prepararla a pocos días, la Estrategia Brasil 2050. Acá tenemos un ejemplo de algunos dados sobre las inversiones y la infraestructura del Brasil. Es un recorte del recorte de Invesco, fue trabajado por el BID y toda la equipo que estuve en Guatemala. Nosotros preenchemos algunos dados, hicimos muchas actividades que culminaron con la organización de este documento. Cuando miramos en la evolución del gasto total en inversión pública del Brasil, es importante destacar que está, a pesar de tener crecido en los últimos años, después de una fuerte recesión, tenemos una inversión baja cuando comparable con los otros países de América Latina. La inversión en investimentos en Brasil, 2,22%, perto de los 3,4%, casi los 3,4% de América Latina. Entonces, miramos que tenemos mucho a hacer en este campo. Como puntuación general, estamos por aquí, en el medio, ni tan bueno, ni tan malo, pero trae una visión realista, muy, como digo, muy actual de cómo miramos Brasil en este tema de las inversiones públicas. Acá tenemos la puntuación general. Cuando miramos los 6 puntos que fueron avaliados, cuando miramos la planificación, tenemos acá el marco institucional, la aplicación práctica, y cómo está el país, y cómo está cuando comparamos a América Latina y también Caribe. Algunos puntos como la planificación, Brasil está bien, otros como avaliación ex ante, tenemos mucho marco institucional, pero poca o ninguna aplicación práctica, lo que nos pone lejos de las mejores prácticas. Cuando hablamos de selección y asignación presupuestal, tenemos también marco institucional sólido, pero no mucha buena práctica en aplicación práctica, lo que nos deja un poco más lejos de las mejores prácticas de América Latina y Caribe. Lo mismo cuando miramos la implementación estamos bien. Marco institucional, aplicación práctica, avaliación ex post, como yo presenté, tenemos una secretaría de evaluación y monitoreo acá en el Ministerio de Planificación. Entonces, también en términos de avaliación ex post estamos bien. Y acá el total estamos bien en marco institucional y un poco bajo en aplicación práctica. Tá? Un panorama general interesante. Dentre los instrumentos clave, cuando hablamos de instrumentos de planificación,
Tenemos el PPA 2024-2027 con enfoque territorial y también en la reducción de las desigualdades. Nosotros tenemos una agenda transversal territorial que hace parte de este PPA, es un PPA muy, con un enfoque muy fuerte en reducción de desigualdades y territorialmente organizado. Brasil tiene también el programa de aceleración del crecimiento que ejecuta inversiones estratégicas del gobierno en áreas como transporte, energía, agua, ciudades sostenibles, inclusión digital, educación, salud e innovación. Y la estrategia Brasil 2050 que define una visión de largo plazo centrada en sostenibilidad, innovación y también cohesión territorial. Acá tienes los links para accesar todos los documentos que hablé ahora. Acá tenemos algunos ejemplos de planes sectoriales, como el Plan Nacional de Habitación, de Saneamiento Básico, Política Nacional de Movilidad Urbana, de Protección y Defensa Civil, varios de energía, Plan de Transformación Ecológica, Plan Nacional de Logística, Aeroviario, de Telecomunicaciones. Entonces, para quien interesa, aquí tenemos también cómo accesar todos esos planes sectoriales. Bien, tenemos algún... Cuando miramos la selección y priorización de proyectos, los proyectos en Brasil se priorizan según criterios técnicos, territoriales, ambientales y sociales. Sin embargo, aún no contamos con criterios estandarizados. Então, lo que representa un gran desafío para Brasil. Los proyectos priorizados se integran al programa de aceleración de crecimiento. Es una grande forma, un grande, como hablo, plataforma para que hagamos el acompañamiento de lo que se piensa que es prioritario en Brasil y también la programación presupuestaria federal. Intentando garantizar a continuidade das inversões. Também há um projeto muito grande hoje que tem a intenção de retomar obras, alguns investimentos que houveram paralisados ao longo dos anos. Para el seguimiento físico-financiero y el cumplimiento de metas, utilizamos algunos sistemas como Obras.gov, CIOF y también CIAF, además de plataformas ministeriales. Hay algunos ministerios que tienen plataformas individuales propias. El Ministerio de Planeamiento y Presupuesto asegura la coherencia, al menos tenta asegurar la coherencia entre planificación, presupuesto y también ejecución, baseando en la monitorización, en el monitoreo del PPA y también en indicadores de desempeño. Acá tenemos el painel, es un painel abierto, accesible al público, que trae los datos de monitoreo del PPA con todos los programas de los ministerios. Puedes visualizar el andamiento de la ejecución de lo que fue planeado. Acá tenemos el painel del presupuesto federal también, con muchas informaciones accesibles
todos que intencionam pesquisar, saber um pouco mais acerca do presupuesto em Brasil. Bien, estamos agora em um processo de elaboração, estamos elaborando um outro plano para fortalecer a governança, a eficiência e a transparência em la ejecução das inversiones públicas. É o plano central de gestão de obras públicas. Eu penso que é o que mais se aproxima, o que mais queda cerca de um sistema nacional de inversiones públicas em Brasil. Então, é um plano que inclui diagnóstico nacional de obras, de todas as obras, estandardização de metodologias, um sistema centralizado de informação, de capacitação técnica e também de articulação federativa com informações de los outros entes, de los estados e de los municípios. Então, a conclusão deste plano está um pouco atrasada, deveria ter sido concluído agora, no final de 2025, pero devido à complexidade e à contribuição de todos os ministérios, provavelmente só no próximo ano tendremos algo mais estruturado. Bom, quando miramos acerca de la integración entre los instrumentos, tenemos de manera resumida que el PPA define las prioridades y metas del gobierno federal, el PAC ejecuta las inversiones estratégicas y también acompaña su monitoreo, y el Plan Central tiene esta intención de mejorar la gestión y el control de la ejecución de las inversiones públicas. La Estrategia Brasil 2050, que es el plan de largo plazo del gobierno federal, está listo desde hace, pienso que un mes apenas, quedó listo para la COP30. Entonces tenemos un nuevo plan de largo plazo nuevo. Busca orientar esta visión de largo plazo para el país en todos los sectores. Entonces, esta integración refuerza la continuidad de las políticas y también la coherencia del gasto público en infraestructura. Flavia, perdón, te quedan unos 3 minutitos, ¿sí? Sí, está cerca del final. Então, quando hablamos de los desafíos y oportunidades, sabemos que Brasil enfrenta un déficit histórico en infraestructura, pero también cuenta con alta capacidad técnica y también oportunidades de inversión. Necesitamos mantener la estabilidad institucional, la previsibilidad regulatoria y también criterios claros para la selección de las inversiones. Además, necesitamos avançar en la integración entre políticas de infraestructura, clima y también de desarrollo regional, y también en el uso de tecnologías de información y datos abiertos. Bem, acá tenemos del vuelta el InvScore con las conclusiones. Yo pienso que las prioridades apontadas son muy adherentes con la realidad en Brasil. Selección de proyectos, trabajar los criterios para priorización de proyectos, evaluación ex ante, selección de proyectos, planificación y también avaliación
acá também a avaliação é ex ante, metodologias, e aqui a aplicação de critérios. Primeiro, a aplicação de critérios, depois, metodologias de avaliação. Então, temos que o Brasil avança hacia um sistema mais integrado de planificação e gestão de infraestrutura, pero el éxito depende de la colaboración entre gobierno, sector privado e também a sociedade, em um marco de sustentabilidade, de transparência. Estamos comprometidos acá na Secretaria Nacional de Planeamento com este objetivo e abertos a compartilhar experiências e também a aprender sempre de outros países. Penso que é isto. Em tempo, Marina. Muitas graças, Ties, por sua atenção. Estou disponível para perguntas e comentários. Vou chamar Ricardo. Ricardo está conosco? Penso que sim. Vai continuar a apresentação. Penso que as perguntas podem quedar para depois da apresentação de Ricardo. Então, nós dois respondemos em conjunto. Muitas graças. Obrigada, Flavia. Clarísimo. Sí, está Ricardo como para iniciar la exposición y como les dije, las consultas las compilamos todas al final. ¿Sí? No estoy viendo a Ricardo. Sí. Ricardo, ¿está conosco? Ahora sí, está llegando. Olá, Ricardo. Olá, pessoal, boa tarde. Boa Prazer. tarde. Desculpe entrar com atraso, mas eu estava numa outra reunião e estou me desdobrando aqui para poder participar, porque realmente é um fórum muito importante e a gente fica muito feliz em poder participar. Fico à disposição. Ricardo, eu acabei de apresentar, finalizei a apresentação agora, aí vou passar para ti, que você faz agora a abordagem do PAC. Aí fique à vontade para falar um português despacito ou para arranhar um portunhol. E aí nós seguimos com a apresentação sobre o Programa de Aceleração do Crescimento e depois com alguns esclarecimentos se surgirem perguntas dos colegas. Tá certo, muito obrigado. Eu falarei em português lentamente, porque passarei vergonha se arriscar um portunhol, mesmo que despacito. Eu gostaria de compartilhar a apresentação. Talvez seja melhor enviar para você, Flávia, a apresentação e você abre e compartilha. Ou não é aquela que eu te mandei primeiro, eu acabei fazendo algumas alterações. Será que eu consigo compartilhar? Pode sim, me manda agora que eu compartilho. Sí, deme un segundo, Ricardo, te hago con presentador. Te aviso. Déjame. Mientras tanto, Ricardo, ¿cómo estás? Mi nombre es Marina. Te aviso cuando estemos en torno a los 20 minutos, como para aprovechar bien el tiempo, ¿sí? Hay alguna flexibilidad, pero Ok. solo para que tengas conciencia del pasaje del tiempo. Ya, está listo para presentar. Listo. Está listo. Está me enviando a apresentação que houve mudanças. Agora acho que eu consigo compartilhar. Então, talvez eu prefira fazer eu mesmo, Flávia, porque aí eu não preciso ficar pedindo para você. Joia, vai dosando o tempo. Quanto tempo eu tenho? Desculpe. 20 minutos. ¿Está bien? Puede ser un poquito más también. Estamos bien en el tiempo. Por eso, aviso a los 20 minutos.
Sí, Ricardo, tú tienes la posibilidad de compartir la pantalla. Si quieres, abre el PowerPoint y compártelo para que nosotros lo veamos. Inténtalo. Sim, eu estou tentando fazer isso aqui, me peço desculpas, porque ele não está me dando a opção do PowerPoint. Posso compartilhar? Você me dando ok, eu compartilho aqui. Pode, para a gente não perder mais tempo, Flávia, por favor. Bom, então, obrigado. Eu sou Ricardo Buratini, representante da CEPAC, da Casa Civil. Sou responsável pela coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Brasileiro, que é, na verdade, na parte de energia, mas hoje eu vou falar de uma forma mais geral. E eu represento, então, eu faço a coordenação da carteira de investimentos prioritários do Brasil na área de energia, na verdade, que chamamos de transição energética e segurança energética. Então, Flávia, se você puder começar já a passar a apresentação, já vou me referindo ao contexto dos slides aqui. Isso. Então, primeira pergunta, por que nós precisamos do novo PAC, que é na verdade, o novo PAC é uma iniciativa do governo federal brasileiro, que, como vocês fazem, ele elege uma carteira de investimentos prioritários, exatamente com o sentido de incrementar o investimento. Todos nós sabemos que o investimento ele é o portador da inovação, da competitividade, do emprego de qualidade, do crescimento econômico, da inclusão social. E nós também sabemos que no Brasil, especificamente, mas também na América Latina de modo geral, ainda é preciso elevar a relação investimento no PIB, né? Nós temos um desafio muito grande nesse sentido. E como nós vamos fazer isso? Certamente, e aí o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva certamente tem uma orientação clara, que é fazer isso numa comunhão, numa parceria entre o Estado e o setor privado, não é? Não existe aqui no governo Lula, como é bem sabido, uma visão, vamos dizer assim, liberal, convencional ou radical, que fala que o Estado tem que se ausentar dessa tarefa. Muito pelo contrário, não é? Nós queremos a iniciativa privada, os investimentos privados. No entanto, é preciso também ter em mente que o Estado tem um papel fundamental de dar a direção, de dar as prioridades, porque alguns investimentos são mais portadores de futuro do que outros. Então, o Estado, ele, sob nosso enfoque, ele não é apenas como se diz, eu gosto dessa expressão, Estado líder de torcida, né? Que ele prepara o campo, prepara as regras do jogo, joga ali alguns incentivos e fica torcendo, né? Como a cheerleader, animando a plateia, sem nenhuma responsabilidade além desta. Nós acreditamos, e o PAC é um exemplo disso, que o Estado ele tem não só a capacidade, mas o dever de induzir e coordenar um processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento inclusivo e sustentável não ocorre espontaneamente.
Nós sabemos muito bem, estou aqui falando para representantes de uma gloriosa instituição chamada CEPAL, né? A CEPAL sabe muito bem o que é isso, desde a sua fundação, não é? O processo de desenvolvimento não é um processo espontâneo, ele precisa ter um papel importante do Estado. Não basta uma agenda microeconômica de estabilidade e eficiência micro. Isso é importante, isto é condição necessária, mas não é condição suficiente. Nós aqui não acreditamos na ideia do crowding out, que os economistas falam. Ao contrário, nós acreditamos o seguinte: o investimento público ele anima expectativas e cria demanda para o setor privado. Essa ideia de que o Estado vai gastar mais, isso vai fazer que aumente a inflação, vai aumentar os juros, isso vai deslocar o investimento privado. Isso não acontece se o Estado cria renda, se o Estado coordena um projeto de desenvolvimento que, ao final, redunda em mais renda. Criando-se renda, está criada a poupança para fazer face ao gasto de investimento que foi feito no início. As várias experiências internacionais mostram isso com clareza. A de vários países latino-americanos, da China hoje em dia, é exatamente isso. Bom, então essa é a visão, vamos dizer assim, eu não queria dizer a palavra teórica, mas a visão pragmática e também com o apoio de conhecimentos teóricos, históricos, que nós temos. Uma segunda razão que nos leva à necessidade de ter o novo PAC, ou, em outras palavras, termos o Estado, o governo, como um agente importante na coordenação, é que agora a transição energética ela abre uma possibilidade muito grande de desenvolvimento para todos nós, da América Latina. Depois de décadas e décadas de crise, ou de baixo crescimento, ou pelo menos de alguma frustração em relação às promessas que foram feitas de desenvolvimento a partir da lógica liberal mais clássica, nós estamos de novo diante de uma nova oportunidade. Essa oportunidade, essa nova janela que a transição energética nos abre, ela é fundamental. Nós sabemos que ela pode ser uma grande alavanca. Eu coloquei aqui pensando no Brasil especificamente, mas certamente isso pode ser expandido para outros países da América Latina. Não é só o Brasil que tem esse potencial. Não é só o Brasil que é rico em energia de transição energética, em energia de baixo carbono. Não é só o Brasil que é rico em minerais estratégicos. Então, mas o Brasil, particularmente aqui, tem uma oportunidade muito interessante por conta da beleza da nossa matriz energética. Eu coloquei aqui a matriz energética mundial e a brasileira, a matriz elétrica brasileira e mundial. E nós vemos aqui com muita clareza como o Brasil se destaca, não é? O futuro ele será marcado por produtos inovadores, novos produtos, mas também pela renovação dos produtos tradicionais, dos bens tradicionais que terão que ser fabricados, são produzidos, sem dúvida nenhuma, com uma menor pegada de carbono. Aço verde, novos materiais com menos conteúdo de carbono, enfim, temos uma infinidade de possibilidades novas. Temos também novas fronteiras de investimento, com boas perspectivas de adensarmos as cadeias produtivas. Aqui tem alguns exemplos na parte de geração de energia renovável, de transmissão de combustíveis de baixo carbono, de minerais e materiais críticos com alto potencial de desenvolver novas cadeias. Pode passar, Flávia, por favor.
Em suma, o PAC ele é voltado para isso. Ele é criado para viabilizar e acelerar essas transformações. O PAC é composto de medidas institucionais e também de uma carteira de investimentos. O lado das medidas institucionais talvez seja menos conhecido, mas também está aqui com a Casa Civil da Presidência da República essa tarefa de acompanhar o amadurecimento e a evolução de marcos regulatórios importantes. Alguns exemplos que nós já conseguimos fazer avançar aqui no Brasil: o marco dos combustíveis do futuro, o marco legal do hidrogênio. Estamos também trabalhando para ampliar conteúdo local em plataformas de produção de petróleo, sem cometer erros de fazer as coisas, como diz assim, por decreto, decretar uma. Não, estamos avaliando medidas realistas de conteúdo local, que tenham também o cuidado, do outro lado, com a questão do custo do investimento, do efeito final do investimento, mas estamos fazendo sim. O Brasil já conseguiu dar um passo importante na parte da construção naval. Eu não sei se é sabido de todos e todas aqui, mas o Brasil tinha uma indústria naval importante. Essa indústria naval foi praticamente sucateada desde 2015. Os estaleiros brasileiros foram praticamente paralisados por conta da Operação Lava Jato e todos o seu caráter, vamos dizer assim, persecutório, né? Que é algo inacreditável no Brasil. Você puniu as empresas e não os agentes que agiram inadequadamente. Você acabou penalizando as empresas. É um crime verdadeiro que foi feito aqui. Nós estamos retomando isso, estamos fazendo mudanças infralegais também na parte de biorrefinarias. Então, é um trabalho silencioso, mas persistente, que já está gerando bons frutos em novos marcos regulatórios. Em relação à carteira de investimentos, é importante que se diga também, o nosso papel é monitorar essa carteira, no sentido de acompanhar os pontos críticos dos principais projetos, acompanhar em salas de situação, em salas de crise, para tentar superar eventuais problemas, obstáculos que surjam para a realização desses principais investimentos. Então, temos uma lista bem interessante de sucessos aqui. Eu não vou me estender, mas, enfim, a gente poderia citar alguns casos muito importantes aqui que nós estamos acompanhando. Na parte de biorrefinarias, nós estamos validando isso. O Brasil realmente está para anunciar grandes projetos na parte de biorefino e nós tivemos um papel importante nisso. Temos também, na parte de pesquisa mineral, temos avançado. Na parte de produção de gás natural e petróleo, que também ainda é importante para o Brasil e para o mundo, nós temos avançado bastante também. E, enfim, além de monitorar os projetos que já estão aí, né? já foram desenvolvidos, estão maduros, nós estamos também instigando o surgimento de novos projetos, para que a carteira do novo PAC cresça. A carteira do novo PAC não é estanque, ela cresce, né? No eixo de energia que eu coordeno, a carteira inicial do novo PAC em 2023 ela era de 500 bilhões de reais. Hoje ela já está em 710 bilhões de reais. O novo PAC ele era 1,7 trilhão no comecinho, ele já está agora em 1,8, indo para 1,9. Nós acreditamos que em breve chegaremos à cifra de 2 trilhões. Bom, meu tempo já está avançando, eu vou agora uma parte mais rápida. Eu só queria apresentar para vocês aqui um pouco
a organização do novo PAC e seus resultados. O novo PAC está organizado em 9 eixos. Acho que tem alguém com o microfone aberto, né? Bom, obrigado. O novo PAC está organizado em 9 eixos. São esses: transporte eficiente e sustentável. Aqui nós temos ferrovias, rodovias. Vocês devem estar acompanhando, eu não sei, se não tiverem eu falo. No Brasil está na parte de ferrovias, destravou investimentos que estavam paralisados há décadas. Em rodovias, nós avançamos muito na parte não só de modernização de rodovias existentes, duplicação de rodovias que precisam ser duplicadas, e também criação de novas frentes de transporte. Cidades sustentáveis, nós temos o Minha Casa Minha Vida, 1,8 milhão de novas habitações anunciadas, 1,5 milhão de novas habitações já entregues no governo. Temos o eixo de saúde, também é uma inovação nós colocarmos no novo PAC a parte de saúde. E se cortou? Quedado. ¿Sí? Sí, me parece que se quedó. ¿Tenés contacto con Ricardo, Flavia? Tengo. A Voy população para- também, vou- em vou termos ver. de... Da Se queda- população Rica- também, em termos de saúde, de creches, de ambulâncias, de unidades de atendimento básicas, de centros universitários. Isso também está dentro do novo PAC, que mostra a prioridade do governo Lula nessa área. Pode passar, Flávia, por favor. Bom, aqui, na verdade, é uma mera descrição quantitativa do novo PAC, 1,8 trilhão de reais, sendo que 1,3 é no período 2023-26. Desse 1,8 tri, 680 bilhões são investimentos privados. Isso mostra a importância do que eu falei anteriormente, da parceria que existe, do fato de que a gente pensa num Estado parceiro da iniciativa privada que oriente, coordene e induza o desenvolvimento num jogo de ganha-ganha entre setor privado e setor público. 374 bilhões são recursos do Orçamento Geral da União, 417 bilhões são investimentos de empresas estatais, aqui notadamente é a Petrobras, que também está fazendo investimentos em transição energética. A Petrobras ela está fazendo uma biorefinaria importante que está no PAC, ela tem retomado a parte de a segurança alimentar voltou a fazer fertilizantes. A Petrobras voltou a produzir, através da Transpetro, voltou a encomendar navios no Brasil. A Petrobras também está fazendo a sua transição. Não será apenas uma empresa de petróleo convencional, mas uma empresa de energia. Então, é importante que ela invista bastante. Faremos a transição energética por dentro do setor de petróleo e gás, e não contra ele. É importante isso. Bom, o que já foi realizado? Desse 1,3 trilhão, já estão executados quase um trilhão, quer dizer, 944 bilhões. Esse número é o total até agosto. Agora, no final do ano, certamente esse número vai passar de 1 trilhão. Isso é mais de 70% do que foi previsto. 34 mil empreendimentos. E um destaque aqui em relação às unidades habitacionais contratadas do Minha Casa Minha Vida. 1,5 milhão já entregues, 1,8 milhão já encomendadas. Pode passar, Flávia, por favor. Aqui é o antepenúltimo gráfico meu, né, que mostra o que foi executado em termos de valores, né? A gente divide em estágios, em fases, os empreendimentos. Então, 40%
já está concluído, obra concluída. 46%, 46,3% está em execução. Tá? Isso mostra, então, que nós temos aí mais de 85% de todo o PAC está sendo executado. Né? Muitas vezes a imprensa fala que o PAC não está realizando o que promete. Bom, se com 85% de execução é um mau desempenho, eu não sei o que é um bom desempenho. Né? 15% está em ação preparatória, não está também parado, não está assim abandonado, obra paralisada. Não se trata disso. São empreendimentos que estão numa fase mais inicial mesmo. É normal que assim aconteça, pois estamos falando de investimentos de infraestrutura, de médio e longo prazo, que precisam ser também criados e pensados desde já para darem frutos posteriormente. Aqui é o meu penúltimo slide. Quando a gente olha em quantidade de empreendimentos, sim, aí nós vemos um cenário um pouco diferente. Nós temos aqui 41% em ação preparatória e licitação. Por que a diferença desse quadro em relação ao quadro anterior? Porque aqui os empreendimentos que estão em ação preparatória e licitação são empreendimentos pequenos, de valor pequeno, sobretudo os investimentos na área social, que eles foram contratados há menos tempo, que foi através do PAC Seleções, e que, na verdade, eles estão na fase de preparação, mas não significa que não serão feitos. Né? É que o PAC Seleções, obviamente, pega a área social, a área de saúde, você tem um número de empreendimentos maior que, na verdade, não contradiz o fato de que o conjunto da carteira está avançando. A carteira é pulverizada em uma grande quantidade de investimentos de reduzido tamanho. Né? Mas em termos de valor da carteira, os principais projetos que mais afetam e mais estimulam a economia já está sendo executado. Aqui é um último gráfico que mostra, na verdade, se é uma estimativa da Associação Brasileira de Indústria de Base. Eles fazem um acompanhamento anual de investimentos públicos e privados em infraestrutura. Acabaram de publicar esse dado. Nós temos aqui já uma estimativa para 2025, de um total de 280 bilhões de reais sendo investidos. Detalhe, aqui não está incluído o setor de petróleo e gás. Né? O setor de petróleo e gás não faz parte desse acompanhamento. Faz parte energia elétrica, saneamento básico, rodotransporte, telecomunicações, mas petróleo e gás eles ainda não acompanham. Então, certamente, os números verdadeiros são maiores do que esse. E aqui nós vemos, só voltar um pouquinho, Flávio, para concluir, né? E aqui nós vemos, acho que nitidamente, a confirmação do que eu tentei colocar nos primeiros slides, né? Nós vemos aqui a partir de 2014, o que aconteceu? Houve uma grande crise no Brasil, né? O argumento era, não, precisamos fazer um ajuste radical na economia brasileira, a estabilidade é tudo, enfim, né? E junto com a Operação Lava Jato, o que aconteceu? Qual foi a conclusão? Houve um encolhimento muito grande do investimento público, vocês podem ver, de 2014 até 2018, 19, até 2020, o investimento público no Brasil ele definhou, né? E isso não fez com que o investimento privado preenchesse a lacuna do investimento público. Muito ao contrário, o investimento privado caiu também. Né? Caiu de 150 bilhões em 2014, né, para 110 em 2017, né, para 129 em 2020. A partir de 2023, nós vemos aí uma retomada do investimento público, claro que não no ritmo que nós gostaríamos, não é no ritmo que nós gostaríamos que fosse mais, mas ainda assim a gente viu
como que essa volta do investimento público, junto com o nosso papel aqui no novo PAC de monitoramento e de indução de busca de novos projetos na área de energia, transporte, cidades, como isso, na verdade, animou bastante a carteira de investimentos privados em infraestrutura no Brasil. Então é isso, pessoal. Obrigado, fico à disposição de vocês. Espero ter ajudado alguma coisa aí na reflexão e também mostrando o papel do novo PAC para o governo brasileiro e para a retomada do desenvolvimento do país. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Muchas gracias, Ricardo. Todavía no tengo aquí ninguna consulta, así que para que vayan perdiendo la vergüenza, tenemos unos momentos más, ¿no, Dante? Sí. Sí, claro que sí. Ok. Entonces, me voy a animar a hacer dos consultas. La primera, Flavia, que entiendo que lo vamos a hablar el año que viene también, que es bastante básica, pero entiendo que posiblemente nos intrigue a varios. En tu presentación y en el relevamiento del BID aparecieron como con buena experiencia en evaluación ex post, que queremos conocer, pero no en evaluación ex ante. Entonces, como es siempre la excusa, no puedo avanzar en evaluación ex post porque no tengo ex ante, me intriga un poco cómo hacen esa evaluación ex post sin tener procesos, entiendo, de evaluación ex ante. Esa es la primera. ¿Sí? Y la otra es para Ricardo, pero la dejo para después. Sí, Marina, nosotros tenemos acá en el Ministerio de Planeamiento y Presupuesto una secretaría dedicada a la evaluación, pero hasta hoy esta secretaría tiene una regulación, puedo hablar así, muy detallada, con muy detalles acerca de los métodos, de la metodología de las evaluaciones ex post. Entonces, la Secretaría Nacional de Monitoreo y Evaluación evalúa políticas públicas. Tienen algunos criterios. Tiene una página específica. Voy a poner en el chat que tienes acceso a todas las evaluaciones que hicieron hasta hoy y con los detalles, pero hay realmente esta gran lacuna en Brasil de se evaluar antes, de se hacer las evaluaciones ex ante, hasta para decidir los criterios de lo que se consideran las inversiones más importantes y más urgentes, y también para corregir los errores. Entonces, las evaluaciones ex post también tienen esta responsabilidad de hacer indicaciones de correcciones de rumbo de las políticas, pero creo que tenemos muy a ganar si Brasil desenvolve un método más detallado y tiene mucho a aprender con otros países, incluso de la red SNIP, en términos de evaluación ex ante. ¿No lo escucho? Perdón, sí. Ahí acabas de subir al chat. Se ve. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, entonces paso a una que
que tenía para Ricardo. Y espero que esto sirva para que el resto se anima a preguntar. Bueno, siendo país, Brasil un país federal con estados tan fuertes, mi consulta es si podés ampliar un poquito. Entiendo que estas actividades de planeamiento están enfocadas más bien desde el nivel federal, aunque mencionaste los locales, pero si podés compartirnos el rol que tienen los estados en cuanto a su participación en la planificación, particularmente en estas visiones de cambio de la matriz energética posiblemente, y también en la generación de energía, particularmente la eléctrica, ¿no? ¿Qué responsabilidades o qué rol tienen los estados? ¿Se entendió? Ok, gracias. Obrigado pela pergunta, Marina. Bom, os estados, as unidades da Federação Brasileira, no início do novo PAC, houve uma rodada muito, muito importante de consulta do presidente Lula a todos os governadores. Então, o presidente Lula e o ministro Rui Costa fizeram inúmeras reuniões com os governadores de todos os estados, foram ao menos 3 reuniões com cada governador, onde o objetivo era o seguinte: nos digam quais são os investimentos prioritários para vocês. O presidente Lula ouviu todos os governadores e muitos dos projetos de investimento que estão no PAC hoje são sugestões dos governadores. Isso é algo muito positivo. Nós temos o ministro Rui Costa visita muitos estados por conta do novo PAC. Há um acompanhamento muito rigoroso e muito de perto do andamento dessas obras prioritárias para os governadores. E nós ficamos, então, estamos associados a eles desde o início, na seleção e no acompanhamento desses investimentos. E é muito curioso, porque até em estados da federação onde há oposição política ao governo Lula, quando nós, na verdade, sentamos à mesa e vamos conversar sobre os investimentos, essas divergências praticamente desaparecem. Claro, não vou falar de todos os estados, tem alguns que não dão a mesma prioridade. Até alguns entram em uma espécie de disputa de narrativa conosco, né, em relação ao novo PAC, por exemplo, o governador de São Paulo, que não cita que, na verdade, o trem de alta velocidade que vai ser feito entre São Paulo, né, e outros municípios, trem de alta velocidade, não, desculpe, não é exatamente um trem de alta velocidade, é um trem interurbano, né, mais moderno. É uma obra do novo PAC, ele não cita isso, mas ele sabe que, no fundo, ele sabe que, no fundo, nós estamos estimulando muito esse investimento, torcendo para dar certo e lutando para dar certo, mesmo havendo essa oposição política. É muito interessante isso. Em relação à sua pergunta sobre a parte da energia, Marina, o Brasil ele tem uma situação muito peculiar, talvez única, que é um país totalmente integrado do ponto de vista energético. Quando nós falamos de energia elétrica, de eletricidade, nós temos um sistema interligado nacional que, na verdade, faz com que a lógica dos investimentos, mesmo eles acontecendo em determinados estados, ela tem uma lógica nacional, de integração nacional. Na parte de transmissão de energia, que sem dúvida é um desafio muito grande, que nós estamos à frente dele, nós praticamente dobramos o número de os valores licitados em novas linhas de transmissão. Isso vai atravessar praticamente todos os estados do Brasil, né? Um outro exemplo, a linha de transmissão Manaus-Boa Vista, Lechuga-Boa Vista, que ela foi inaugurada agora, ela praticamente integra ao Sistema Interligado Nacional o último estado da federação que estava apartado dessa rede nacional, que é o estado de Roraima, que fica
muito próximo ali da Venezuela. Então, nós temos aí uma lógica, viu, Marina, nacional. Na parte de gás, aí não estamos tão avançados ainda. A parte de gás natural, nós estamos construindo a nossa malha. Mas na parte de eletricidade, né, que é, sem dúvida nenhuma, um energético dos mais importantes para a transição energética, nós temos essa lógica mais federativa, mais nacional do que estadual, como nós chamamos aqui no Brasil, né, ou de províncias, né? Temos essa lógica. As decisões, os leilões são nacionais, enfim. E os governadores, como eu disse no início, eles estão, uma grande parte, a maioria deles, mesmo não sendo de situação, eles são apoiadores. Não sei se respondi, fico à disposição para mais alguma coisa. Marina, en complemento, también tenemos que la Secretaría Nacional de Planeamiento tiene un papel importante en la articulación interfederativa, hace parte del rol de atribuciones de la Secretaría, y hay en Brasil un consejo de los secretarios estaduales de planeamiento que hacemos parte en todos los encuentros. En el inicio de diciembre ahora, muchos de los secretarios yo no pude ir, pero la secretaria Virginia, la subsecretaria Estela y otros fueron al Río de enero participar del último encuentro del año en todos los grupos de trabajo del Consejo de los Secretarios de todos los estados de Brasil. Entonces, lo órgano federal está presente y activo en todas las discusiones. El enlace Perfecto. del Conceplan está Sí. en el chat también, puedes mirar. Bien. Muchas gracias. Bueno, no tengo más consultas, así que por mi parte, obrigada Flavia, Ricardo. Y le paso la palabra a nuestra presidenta, Jacqueline. Miriam, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Excelente. Muchas gracias, Flavia y Ricardo, por esta excelente presentación. Sabemos que tienen un gran reto dentro de sus cargos, ¿verdad?, de trabajo, un gran reto y desafíos también por avanzar con esa gran inversión pública, porque sí es bastante alta. Y creo que uno de los mensajes es ver cómo se articulan, ¿verdad?, las diferentes instancias, secretarías en sus diferentes ámbitos de acción para que puedan priorizar y ejecutar ese programa de inversión pública con éxito, ¿verdad?, donde llegan todo ese beneficio, llegue donde tenga que llegar, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto bastante importante. Y bueno, cerrando ya este último webinar, les queremos agradecer a ustedes especialmente por su participación y también a todos los asistentes, ¿verdad?, que han estado con una audiencia aquí, más de 60 personas. Y consideramos que estos son una de las actividades que podrían continuar, ¿verdad?, en el siguiente año. Ya por hoy, pues solo nos resta decirles próximamente una feliz Navidad, ¿verdad? Que todos pasen muy bien con sus familias. Y bueno, yo creo que aquí nos quedamos y les estaremos informando de nuestros próximos trabajos. Así es que gracias a todos. Y gracias, Marina, por la moderación. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta Nos pronto. vemos. Gracias, Un gusto. Dante. Gracias Chao, a chao. todos. Chao, Adiós. saludos a todos. Felicidades. Saludos. Felicidades, feliz año. Felicidades. Chao, chao. Saludos, gracias. Bye.